Olá, pessoal, aqui é a Vera Lima, nós estamos no Fala Mulher, informação direta ao ponto. E o episódio dessa semana, ele traz assim, um quê de especial, bem, mas bem saudosista, viu, pessoal? E eu vou contar para vocês porque eu tenho uma conexão muito grande com essa pessoa que está aqui comigo, com essa mulher maravilhosa, porque nós trabalhamos juntas por muito tempo. Depois a gente passou por alguns processos de mercado e fomos caminhando, e de repente ela está numa sala de aula e lá vou eu, aí vamos para um lado e lá vou eu e ela vem também, enfim. Estou aqui com a Cristiane Rocha Silva. Cris, bem-vinda. Quanto Obrigada, tempo que eu não falo com você. querida. Que bom te rever. Né? A Pois gente veio se revendo, né, ao longo dessa nossa trajetória, mas muito feliz. Sempre admirei muito o seu trabalho. De certa Obrigada. forma, me espelhei em você. Oh, Estou muito feliz de a gente estar aqui agora e de ver o seu trabalho também. Vai ser muito legal Pois para a é. gente conversar um pouquinho hoje. Então, e aqui no Fala Mulher, a gente gosta muito de saber da vida das outras. Tá? Vamos lá, vamos Conversar lá. um pouquinho, entender o seu propósito de vida, entender a sua caminhada, conversar sobre a sua vida. Então, Cristiane, a intenção nossa é que outras mulheres, vendo, né, sua trajetória, por onde você passou, os caminhos que você fez, elas possam se inspirar. Claro, Não que a gente é receita de bolo para ninguém, claro que mas, não, mas né, inspiração inspira. sempre faz sentido, Faz né? sentido na vida da gente. E aí eu queria começar. Cristiane Rocha Silva, quem é você? Eu sou uma mulher vinda de uma família matriarcal, então isso já fala um pouco sobre mim. Eu venho de uma família de mulheres corajosas, poderosas, que sempre foram donas das suas vidas, sempre entenderam que mesmo em décadas muito desfavoráveis para a gente, que elas tinham o poder de protagonizarem suas histórias. E eu venho dessa família, de mulheres que sempre tiveram esse poder, que sempre protagonizaram suas narrativas. Então, eu sou essa pessoa, tento passar isso hoje para minha filha, que tem quase seus 13 anos. E sou uma pessoa corajosa, que sempre tive muita audácia, muita ousadia, sempre gostei de enfrentar desafios, de trabalhar com coisas que eram desconhecidas para mim, de enfrentar, de buscar realmente o mundo. Então, basicamente, essa sou eu. Tudo que se Bacana. refere a fora da caixa tem meu Faz nome aí. sentido para você. Aham. E olha, e a sua mãe fez o quê ou faz o quê? Minha mãe é funcionária pública, Uhum. mas sempre foi uma mulher muito Como corajosa, que ela que chama? Terezinha, Ó, o nome da que minha mãe. saiu do interior aqui, bem próximo, mas eu Sim. considero interior, né, de Esmeraldas, uma entre 12 filhos, de uma mãe, como eu disse, que vivia aquela época das mulheres que se dedicavam à sua casa, ao seu marido, aos seus filhos, que é uma pessoa do Sim. início do século. E a minha mãe enfrentou todos os obstáculos, teve dificuldades financeiras para conseguir estudar. Ela não fez cursos superiores, ela terminou na 4ª série do ensino fundamental. E aí, dali, bastante corajosa, sempre muito interessada, gostava muito de ler. Daí vem também a minha inspiração pela leitura, dessa busca do repertório. Saiu do interior, veio para Belo Horizonte, se casou com meu pai, que também era, né, de Esmeraldas. Meu pai contador, formado no ensino médio como contador, trabalhou a vida inteira nesse O serviço. nome dele? Geraldo Silva, Sim. já falecido. Sim. E ela sempre uma mulher muito corajosa, enfrentou aí um problema de saúde que meu pai teve durante 20 anos, até que ele faleceu, então nós cuidamos dele. E aí todas essas nuances fazem parte da minha vida, que nunca desisti de estudar, nunca desisti de seguir, de continuar, de entender que isso fazia parte, né? Assim como eu tenho essa história, tantas outras mulheres talvez tenham tantas histórias dolorosas, e que aquilo fazia parte do meu aprendizado, né? Aquilo Sim. faz parte da minha história de vida. E ela sempre me encorajou muito a estudar, a entender que eu não poderia depender de outras pessoas, que fosse financeiramente ou intelectualmente, que eu precisaria tomar conta, né, da minha história de vida, e assim eu segui. E eu vejo que você passou por um caminho da comunicação, mas também por outros segmentos. A administração, Sim. né? Você esteve aí nas letras também. Queria que você me falasse um pouquinho dessas suas escolhas. Vamos lá. Muita gente me pergunta isso, e aí quando a gente conversa um pouquinho é que as pessoas vão entender, né? Na verdade, eu tenho
4 graduações, vou tentar resumir assim muito rapidamente. Quando eu decidi, ao finalizar o ensino médio, que eu queria fazer uma graduação, eu queria fazer comunicação, eu achava que era a área que eu tinha maior potencial, maior habilidade, aprendi a ler muito cedo, aprendi a escrever, gostava muito de ler, sempre fazia os ditados, era campeã dos ditados, e eu falei, é para ali que eu tenho que ir. E aí, quando eu fui entender qual das áreas da comunicação eu queria seguir, eu achei que a de relações públicas era a área mais ampla, mais genérica, que seria mais inteligente para que eu, né, decidisse cursar. E aí eu entrei nas relações públicas. Ao fim do meu curso, eu fiz um estágio na Rádio Inconfidência, onde te conheci. E aí ali as pessoas me despertaram para o jornalismo, dizendo, você escreve muito bem, você fala muito bem, você teria que ser repórter, jornalista, mas ainda à época exigia-se o diploma. Sim. E aí, então, eu decidi, finalizando o curso de RP, que eu queria fazer jornalismo, pedi complementação de curso, entrei, segui na Rádio Inconfidência, na comunicação, entendendo que era esse caminho que eu queria seguir. Mas ali, sem a escolha, comecei a trabalhar no rádio, porque foi a oportunidade que eu tive, e amei o rádio. Não foi algo que eu tivesse pensado desde pequena. E aí, segui até que eu decidi que eu queria continuar estudando, terminei a faculdade de jornalismo e comecei a fazer uma especialização. E aí ali fui para a área de gestão e acabei, ao sair da Inconfidência, assumindo um cargo que era muito nova, mas eu exerci uma função de liderança, de estar à frente de pessoas, eu entendi a necessidade de buscar um pouco do conhecimento da gestão, da liderança, do empreendedorismo, de todas essas questões que permeavam o ambiente da gestão. Então, por isso, eu fui para a especialização em gestão, e aí cursei na Federal, e a partir dali eu decidi que eu queria continuar estudando. Eu queria trabalhar no mercado, na prática, mas eu também queria ser uma acadêmica. Eu queria estar nesse caminho. E aí segui fazendo mestrado, quando então me descobriram e quiseram que eu fosse dar aula, porque achavam que seria legal eu ter essa visão da teoria e, ao mesmo tempo, a visão de mercado, que era difícil um professor, né, ter essas duas visões, da teoria e da prática. E aí ali eu comecei a dar aula há 20 anos, em 2005, e aí segui fazendo mestrado também na área de gestão, em estratégia, segui dando aula, continuei no mercado, dali saí da Ceasa, em que eu ocupava essa função de liderança, e acabei passando no processo seletivo na Rádio Guarani, onde fiquei por 15 anos, trabalhando como repórter, editora, fazendo muitos materiais relacionados à comunicação e, ao mesmo tempo, dividindo essa função com a docência, já dando aula de rádio, de TV, mídias digitais e outras tantas disciplinas. E aí, ali, no ambiente docente, eu entendi que eu precisaria mesmo continuar estudando, porque isso é importante para o ambiente acadêmico. E a gente não para de estudar nunca, né? Não, e aí eu fiz o meu mestrado, continuei dando aula e saí da Guarani em 2015, mas continuei lecionando até 2020 e decidi que eu queria continuar estudando e fiz o doutorado. Já são aí quase 10 anos de formação no doutorado, com uma ênfase aí em marketing, que é um ambiente que eu pesquiso hoje. Né? Que bacana. E nesse meio tempo também você se casou, decidiu... Aí você já tinha feito uma parte dessa sua história ou você casou mais cedo? Lá atrás eu me casei, né? Comecei a namorar com 17 anos, aí foram 4 anos de relacionamento, e aí me casei com 21 anos, mas fiquei 2 anos casada, e dali me separei, e noivei, e foram 7 anos. De ter a vida, e aí decidi que eu queria só estudar e trabalhar, me dediquei muito ao trabalho, estudei bastante, isso me deu oportunidade também de me dedicar à minha área profissional. E aí conheci o meu marido, que foi meu aluno. Já são quase 15 anos de relacionamento, e daí veio uma filha linda, maravilhosa, Luísa, que já vai fazer seus 13 anos e que continua me inspirando tanto para seguir outros caminhos como tenho seguido agora. Aí você falou muito da sua mãe como, né, uma pessoa que te deu força, que te inspirou e tal, mas no campo profissional, assim, quando você começou a caminhar, quem te inspirou? Quem foi, assim, aquela pessoa que você olhando e falou assim, vou chegar lá, vou caminhar por ali? Teve alguém para quem você olhou? As pessoas com quem eu trabalhava me inspiravam bastante. O Ricardo Parreiras, que hoje tem aí seus mais de 90 anos, era uma pessoa que, por mais que aquela época já tivesse décadas, né, ela era tão empático, era tão solidário, né, transmitiu o conhecimento para a gente, né, sim.
e tinha ali paciência de falar comigo. O Paulo Bastos também, que tinha tanto conhecimento, meu Deus, eles tinham um conhecimento maior do que muitos livros que a gente lê hoje. Sim, com então, certeza. quando eu olhava para eles e via que eles faziam tudo de improviso, que conheciam tanto, que tinham tanta energia. Miguel, né? Miguel Rezende, Paulo Bastos, Tina Gonçalves, Luzia Alves, Joane Martins, eles transmitiam alegria na voz. Eu achava tão interessante aquilo, eu falei, meu Deus, a locução é uma mágica, né? Sim. Quando ele está diante da rádio, as pessoas imaginam quem são aquelas pessoas, elas imaginam rostos. Hoje a gente vê, mas a gente imagina rostos, eles fazem tantos timbres, eles têm tantas vozes, eles são tantas pessoas ao mesmo tempo. Né? E tantas emoções. Nossa, ali, é lúdico, né? É mágico, é infantil. Então, essas pessoas com certeza me inspiraram. Você também, Vanessa Pimenta, Helenice Laguardia. Que bom que eu tô aí outras pessoas que estão... com essas feras aí. Verdade, que eu falava, meu Deus, eu quero cobrir política, eu quero cobrir economia, eu quero conhecer sobre esses assuntos, né? Não, e a gente disputou até vaga de trabalho, gente, pra vocês terem uma ideia, a gente até em vaga de trabalho juntos, nós ficamos assim muito próximas, né? Depois cada uma buscou seu caminho e seguiu. Enfim, eu também fui para docência, né? Assim como você, e depois vim empreender. Enfim, daqui a pouquinho nós vamos conversar com você no outro podcast, que é o Comunicação em Pauta. Aí você vai contar um pouquinho para a gente sobre essa comunicação e esse seu novo negócio. Mas ainda eu queria que no Fala Mulher, sabendo aí um pouquinho, eu gosto de escutar as mulheres, o que você diria hoje para essa mulher que está nos ouvindo, nos acompanhando? Talvez ela esteja perdida, pode estar numa área da comunicação, mas assim, perdida que eu falo, em dúvida, sigo essa área, não sigo, para onde eu vou? Você tem um conselhinho bom aí? Eu tenho uma palavra que ganhou espaço, tônus, né, a partir dos anos 90, e eu nem gosto tanto de falar sobre ela, que é o empoderamento. Eu prefiro usar o termo autonomia. E como eu te disse lá no início, né, eu venho dessa família de mulheres autônomas, né, que entendiam a sua importância no mundo, o seu protagonismo. E a minha mãe me ensinou a ser essa pessoa, que independentemente de com quem eu estivesse, casada com quem eu estivesse, que eu deveria sempre me impor nesse sentido, de que eu teria a minha história de vida, de que eu teria o meu protagonismo. A minha coluna, aliás, fala um pouco sobre isso, né? A gente se tornar dono da nossa história, de que se eu estudasse eu conseguiria dominar, né, essa narrativa de que eu não seria uma pessoa facilmente enganável, manipulável, influenciável. Acho que isso é importante para as pessoas entenderem hoje, né, no ambiente de desinformação. É importante para a gente entender o nosso espaço no mundo, a mulher cada vez mais ocupando o seu espaço. O que eu diria para as mulheres é isso: se você tem um potencial, se você está até então na sua casa, mas tem um pouco de frustração, de angústia, vive à custa do dinheiro do seu provedor, por exemplo, você pode se apresentar para o mundo, ter o seu negócio, que seja dentro de casa, com seus desafios de ter seus filhos. Você pode, com um computador e um telefone, fazer muita coisa, né? Basta entender ali qual é o seu potencial. É comida? Você sabe fazer artesanato? Você sabe ensinar mulheres a aprender um pouco sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal, né? Aprende um pouquinho sobre como você poderia ensinar essas pessoas, como você poderia ganhar seu provento, ganhar a sua renda para você se tornar um pouco mais independente e mostrar para as pessoas que você faz diferença para o mundo, que você tem algo para contar, que você é diferente das outras pessoas, e conseguir mostrar isso. Hoje a gente tem redes sociais que são gratuitas, que você pode fazer isso por meio do seu telefone, né? Não vou dizer que é propriamente fácil, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas é só uma inspiração para essas mulheres começarem a pensar, né? Como eu posso ganhar minha autonomia, ajudar na minha casa, ganhar as minhas coisas e ter voz. Porque voz é importante. É importante, né? Voz é importante. Agora, às vezes, é um pouco mais difícil para aquela pessoa que não tem aquela condição de fazer a opção, né? Que a gente sabe que conhecimento liberta, conhecimento nos ajuda, enfim. Tem algum caminho que você foi e que você falou assim, por aqui foi mais fácil, eu fiz isso e com certeza esse caminho não tem erro? Ou se ele tem erro, ele é mínimo, que você aconselharia para essas mulheres? Eu não acho que existe um caminho mais fácil, Vera. Eu conseguiria dizer isso para a mulher que, eu estou fazendo
o caminho do jornalismo, estou fazendo publicidade. Você acha que eu deveria trabalhar numa agência de publicidade? Você acha que eu deveria começar pelo rádio? E talvez ali, de uma forma mais pontual, eu conseguiria ajudar essas pessoas a dizerem, olha, faz um curso de locução, treina em casa primeiro, sabe? Aí eu conseguiria dizer se fosse uma coisa mais orientada. Mas de início, de uma forma genérica, geral, o que eu poderia dizer é, mulheres, se informem, busquem um pouco de informação sobre desenvolvimento profissional, sobre as competências socioemocionais, né, sobre gestão do tempo e produtividade, sobre a importância da comunicação nos dias atuais, em todas as esferas da sua vida. Busque informação, busque fontes confiáveis e, a partir dali, você vai entrar nos conhecimentos específicos. E alguma rotina específica que você fez, sei lá, de estudo, ou mesmo de, né, enfim, que te ajudou e que você fala, eu sempre fui muito focada. Eu sempre fui muito focada. E sempre eu falo isso na minha casa, sempre trabalhei de trás para frente. No rádio isso é importante. Né? Você tem uma mídia de 30 segundos e não adianta começar do início, porque quando você chegar em um determinado momento, já chegaram os 30 segundos, você não falou nem a metade ainda. Então eu trabalho de trás para frente, entendendo que eu tenho aquele tempo para produzir uma determinada mídia. Na vida eu também trabalho assim. Então, eu objetiva, né? Eu sou objetiva, eu imponho metas e eu digo, até determinado mês, eu tenho 2 meses para fazer esse curso que eu comprei. Na internet, por exemplo, eu tenho 2 meses. Como que eu vou dividir isso em dias? Então, eu vou me comprometer a estudar 2 horas por dia. Não consegui hoje? Eu vou tentar compensar isso amanhã. Ou no fim de semana, desde hoje, eu já vou me programar para dedicar um tempinho maior no final de semana para fazer isso, para fazer minhas anotações, anotar é importante, ter um caderno é importante, isso ajuda a memória. E aí, você ir fazendo isso. E foco, gente. Não adianta querer multitelas, ver um streaming, ao mesmo tempo olhar a sua rede. Se você não tiver foco num mundo hoje que é multitelas, e eu sei que é difícil, né? Onde cada vez mais se fala em TDAH, por exemplo, todo mundo tem um déficit de atenção, mesmo não diagnosticado, mas muitas pessoas são desfocadas porque o ambiente propicia isso, impõe as suas metas. Olha, eu quero ser isso à frente, eu quero ganhar 10 mil reais. Como você vai fazer para ganhar 10 mil reais? Nada. Você tem que fazer alguma coisa. Então, eu preciso estudar. É o quê? Eu preciso fazer esse curso, marketing digital. Então, eu vou procurar. Não tenho dinheiro, vou procurar cursos baratos no Instagram, por exemplo, que me vendam materiais, templates, né, ou alguma coisa profissional por um dinheiro mínimo, R$10, R$27, R$37, e vou impor um tempo para eu aprender isso e também você contar com a ajuda das pessoas com quem você reside. Né? Pedir a parceria dessas pessoas para dizer, olha, eu também quero me estabelecer, eu também quero me organizar, e aí em que vocês podem me ajudar? Né? Eu posso não arrumar a casa hoje? Eu posso deixar de fazer comida amanhã, a gente compra comida na padaria, fora, a gente pode comer um sanduíche. E aí você, com a ajuda dessas pessoas, buscar essa rede de parceria, né? Essa rede de apoio. Para a gente finalizar, tem assim um gap aqui hoje, dessa turma que somos nós, eu já estou um pouco mais depois de você, com quem está chegando agora. Eu te perguntaria, hoje está mais fácil, mais difícil? O que você diria para essas pessoas? Porque a gente vê as pessoas hoje chegando com uma necessidade de já estar posicionado lá na frente, ou de já estar mais avançado. O que você diz a elas? Para as pessoas, eu vou falar que para todo mundo eu acho que é difícil. Vou dizer por quê. Não foi resumidamente, fácil, né? Para as pessoas da nossa geração, hoje vários de nós precisam, ou fazem porque querem, ou por necessidade, né, uma transição de carreira, precisam se reinventar porque a gente tem trabalhos, mas não tem empregos, né? Então a gente tem uma falência da CLT aí, digamos, e aí as pessoas precisam cada vez mais desenvolver esse senso criativo para se estabelecerem no mercado. Por isso eu citei a coisa do empreendedorismo. Então, para as pessoas de 40, 50 anos é desafiador, porque elas não nasceram numa época de inteligência artificial. Elas não nasceram numa época de redes sociais. Então, precisam agora, além de tudo que sabem, precisam se adaptar a um mundo atual que exige isso, né? Hoje nós temos recrutamento feito com inteligências artificiais, recrutando pessoas. Então, até nesse recrutamento, você com 40, 50 anos fica de fora. Então, temos a questão do etarismo, que é difícil. E para as gerações novas, também não é fácil, porque pelo que a gente lê, as pesquisas que a gente vê, é uma geração que tem muita dificuldade em
em ter digamos, um supervisor na empresa, ela quer ser dona do seu trabalho. Às vezes ela tem dificuldade de trabalhar um determinado número de horas por dia. Às vezes ela tem dificuldade de trabalhar de forma presencial, ela não consegue fazer isso. Às vezes ela tem dificuldade de gerar um repertório, então ela quer trabalhar para ela quer trabalhar menos, talvez ela não queira buscar tanto esse repertório porque ela ainda não vê sentido nisso. Então, eu acho que para todas as gerações é difícil, Vera. É difícil, né? E empreender é difícil para todo Para todo mundo. mundo. E se adaptar nesse mundo em que tudo acontece ao mesmo tempo com pessoas diversas, é difícil também. Mas aquelas velhas palavrinhas da vovó, persistência, resiliência, foco, persistência, ousadia, tá valendo. Criatividade, todas elas eu uso e de verdade. Na verdade, as empresas, quando recrutam profissionais, as competências técnicas, que é isso que você aprendeu no jornalismo, eu também, isso é fácil, porque você aprende. Você entra numa empresa, tem um software, eles vão te ensinar a usar aquele software e pronto. Mas e as competências socioemocionais? Ali é que está a questão, né? A empatia, a escuta ativa, a resiliência, como você gerencia o seu tempo de saber e produtividade, como você atua ali, inteligência emocional, né? Como você atua perante uma equipe, se você ajuda essas pessoas, mesmo entendendo que se você ajuda essas pessoas, não quer dizer que elas vão passar à sua frente. Se você é bom no que você faz. Se você é competente, você é competente. Pessoal, tá aí, chegou no finalzinho, mas eu tenho certeza que o recado ficou para você, mulher, que está aqui nos ouvindo. Deixa aquele like para nós, o seu comentário. Se você tiver uma pauta bem sugestiva, interessante, manda para a gente. Vamos, com certeza, avaliar e, quem sabe, né, pautar o que você está nos recomendando. Um queijo e um beijo para você. Eu estive aqui com a Cristiane Rocha Silva, uma profissional da área da comunicação, professora, comunicóloga, relações públicas, jornalista, enfim, uma mulher múltipla. E eu espero que o que ela tenha falado aqui conosco sirva para você como uma dica, uma inspiração. Até a próxima edição.